Veja no ICL Notícias, segunda edição. Mais um bolsonarista em cana. Aliado do clã Bolsonaro que mentiu sobre urnas é preso na Bolívia por tentativa de feminicídio. Ligações para o irmãozão? Registros mostram que Flávio Bolsonaro ligou 5 vezes para Vorcaro em um único mês. Imagem manchada. Ex-comandante diz que perdeu amigos por se opor à trama golpista e que crime de Bolsonaro tirou credibilidade das Forças Armadas. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição. Está começando, estamos ao vivo em todos os nossos canais. Hoje, dia 18 de agosto de 2026, eu sou a Gabriela Varela e ao meu lado eu tenho a equipe completa do N2. Aposto com os meus 2 craques aqui no Chico Sá, no programa, Rodrigo Viana. Você que é a chefe aqui da equipe. É, total, você que manda. Vocês que Mas eis o elenco original, estamos no ar. É isso, estamos com tudo para falar de... Será que ligações perigosas? Tem aquele filme, né, Chico? Ligações mais do que perigosas, né? Bote perigosas nisso. Bote perigosas nisso. É muita intimidade. Quem vai explicar essa história é o próprio Chico Sá. A gente vai trazer o nosso primeiro destaque aqui nessa terça-feira. Vamos nessa. Olha só, o jornalista Paulo Motorim, que agora pertence a essa brava equipe do ICL, revelou hoje essa reportagem aí no nosso portal. Flávio Bolsonaro falou ao menos 5 vezes com Vorcaro ao celular. Isso se deu em apenas um mês, aquele fatídico setembro do ano passado, 2025. Hoje em dia, ligar 5 vezes eu nem para minha mãe, que não é de WhatsApp, minha mãe não é de ligações modernas, ela tem que ser aquele telefone, quase um telefone fixo de antigamente. Mas mesmo assim, eu não ligo 5 vezes por mês, assim, com tanta intimidade com a minha mãe lá em Juazeiro, como fazia o Flávio Bolsonaro e o amigo dele, o irmão dele, como na definição própria, Daniel Vorcaro, que vem a ser o banqueiro bandido, como é chamado hoje, do Banco Master. Aí eles falam pela primeira vez em 8 de setembro de 2025, repito, 2 minutos e 38 segundos. Volto a falar no dia 16/8, um pouco mais de uma semana depois, 42 segundos. E a gente tem que frisar que no intervalo entre uma ligação e outra, aí é uma fartura de áudios. Aí é meu irmão para cá, meu irmão para lá, vamos resolver Dark Horse, tem o filme e aquele dinheiro e por aí vai. Então não são apenas os telefonemas. No dia 24/9 voltam a se falar e 45 segundos. Repetem a mesma operação em 24/8 e no 24/9, já em setembro. 24/9, são 2 ligações no dia 24/9, 26 segundos e uma mais longa de 1 minuto e 50 segundos. Essas ligações, assim, no intervalo delas, eles se falavam, faziam pequenos acertos e tinham ali pequenos diálogos. Mas o que é que isso mostra, nessa essa fartura de ligações, essa fartura de intimidades? Que, olha, não era aquela conversa fiada do Flávio Bolsonaro que não conhecia, não sei quem era, que é o que ele diz no primeiro momento para o repórter do Intercept lá em Brasília, ali na Praça dos Três Poderes. Ele diz que você é um militante, não é nada disso e por aí vai. Rodrigo, era quase amor. Um amor que envolvia, no mínimo, 140 milhões, que era o acerto total do filme, com 61 milhões recebidos. Ou seja, está
provado e comprovado uma grande intimidade, está provado e comprovado que havia ali um duto entre o Banco Master, o caixa do Banco Master e o Flávio Bolsonaro e a família Bolsonaro. Não se sabe se esse dinheiro foi para o Texas para sustentar o Eduardo e para sustentar o plano de sacanear o Brasil nas tarifas, ou onde está esse dinheiro, porque até hoje o próprio repórter Motorim, que é quem revela o caso, está cobrando do Flávio as notas fiscais, onde é que foi aplicado, não sabe nada disso. Estamos há quase 100 dias. Quase 100 dias. Depois da manhã completamos 100 dias, 100 dias de omissão completa do relator desse inquérito no Supremo Tribunal Federal, que é o André Mendonça. Ele não moveu uma palha, não saiu do canto. Com toda essa intimidade, todo esse amor entre os dois personagens, toda essa grana, o Intercept, a gente tem que lembrar, publicou o recibo do dinheiro e não há sequer um telefonema do André Mendonça, nada. 100 dias, estamos chegando aos 100 dias, essa semana completamos 100 dias sem uma palavra sobre esse caso. Para te passar, Rodrigo, eu só queria pedir para colocar mais uma vez aqui a gente tem, né, a nossa equipe preparou uma tela. Esse primeiro aí do dia 8 é muito importante, tem 2 minutos e 38 segundos, é a ligação mais longa. Foi logo depois daquele áudio famoso. Importante localizar. Boa, Gabi. O Flávio Bolsonaro mandou para o Vorcaro falando: oi, irmão, então, né? Aquele que a gente conhece, eu não sei como é que vai ser daqui para frente, sei que a situação tá difícil, mas eu preciso pagar os caras, né? Não posso dar calote nos caras. Foi logo depois, no dia 8 de setembro de 2025. Importantíssimo você localizar esse telefonema que se dá naquele contexto, naquela hora. Já havia acerto. Já havia parte do dinheiro recebido, com tanto telefonema, se deduz que era o Flávio cobrando o resto, porque no telefonema ele demonstra uma urgência total, que está em desespero. Eu ia dizer justamente isso, Chico, só para complementar, quer dizer, no dia 8 tem aquele áudio que ficou famoso. Por que o Intercept trouxe? Não foi porque a Polícia Federal... Não, nada de Polícia Federal. Porque o Intercept, através do Paulo Motorim, revelou, em maio desse ano, revelou que no dia 8 de setembro, o Flávio liga e fala: meu irmãozão, preciso do dinheiro. Alguns minutos depois, primeiro telefonema. Eu fico imaginando que foi a continuação da conversa. O Flávio manda aquele áudio, o Vorcaro ouve, deve ter dito ou pedido para alguém avisar, pede para ele me ligar. Aí ele liga. E aí fica 2 minutos e pouco falando. É a continuação da conversa. E na sequência, a conversa para decidir como é que manda o dinheiro, como é que ia pagar, como é que não ia pagar. E foi o que destravou a última parcela. Exatamente. Agora, eu acho que a gente tem que cobrar 3 vertentes aí. Primeiro, o Flávio Bolsonaro até hoje não mostrou nem o contrato. Não. Nem o contrato com... Tem um contrato com o Banco Master? Cadê? Não mostrou. Segundo, a imprensa brasileira deixa o Flávio passear por aí, Brasil afora. Ninguém faz uma pergunta, Chico. Ninguém. Não há um mísero repórter para perguntar isso. Então, é só o Intercept que está interessado nisso? A imprensa, será que tem uma ordem que vem de cima do tipo, não vão mexer com esse assunto? Porque o Master também tinha relações, patrocinava TV Globo, patrocinava Luciano Huck, patrocinava sites. O SBT ficou provado que era uma aliança quase de sociedade. Então eu imagino que gente do Flávio pode ter ligado para essas redações, não para os jornalistas na base, para os donos. Falar, se vocês vierem para a guerra total, nós vamos contar um monte de coisa sobre o Master, vocês querem? E aí, por isso está travado. Então nós temos que cobrar o Flávio para divulgar. Que se comprometeu, né? Que se comprometeu e até hoje não mostrou. Auditoria, relatório, até agora nada, quase 100 dias. Cobrar a imprensa brasileira, que está aí quietinha, debaixo da cama, e cobrar o André Mendonça. Isso o Chico já fez aqui. O André Mendonça, que é um leão, no caso do Lulinha, e que é um gatinho para tratar do Dark Horse, né? Então não quer saber de atrapalhar o Flávio Bolsonaro. Gente, é muito... Daqui a pouco eu vou mostrar isso nas pesquisas, né? Como é que isso aparece nas pesquisas. O Dark Horse derrubou um pouco o Flávio, e o fato dele estar sendo assim... Está sendo permitido que ele fique solto, sem cobrança nenhuma, ele voltou para o jogo. É isso que aconteceu. Eles comemoraram agora, no lançamento da campanha, ter estancado a sangria, porque ninguém dá nada nesse caso. Exato. E o André Mendonça não vai mexer nisso mesmo.
É isso. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto muito importante. O Paulo Motorim, mais uma vez, esmiuçando esses documentos que deram base à reportagem do Intercept Brasil, que ele elaborou ali junto com repórteres do Intercept, repórter investigativo. Agora, a gente vai trazer aqui a professora de Ciência Política da UFRJ, que é a Maíra Goulart, para tratar de outros assuntos, falar muito de campanha também, porque a bola está em campo. Doutora Maíra, bem-vinda, professora. É um prazer te receber mais uma vez. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. Prazer também para a gente. A gente estava falando do Flávio Bolsonaro, né? E vamos entrar na campanha, que vai contar, parece que finalmente, com o apoio da Michelle Bolsonaro nos palanques. Então, a ex-primeira-dama, ela disse que vai participar dos eventos lá no Distrito Federal, junto com o Flávio, né? Onde ela também faz campanha agora pela própria candidatura ao Senado. E hoje, durante um evento em Brasília, a Michelle voltou a pedir votos para o Flávio. A gente não vai colocar, né, o áudio aí na tela, mas enfim, ela estava nesse vídeo pedindo votos para ele. Eu me pergunto se é realmente o fim da crise, né, familiar ali, professora, ou se é o fim da briga pública, porque a Michelle também, no final das contas, está olhando para 2030 e para a própria candidatura dela no Senado. Perfeito, gente. Eu acho que para nós que acompanhamos isso enquanto interessados em política, não nos interessa como vai ser o funcionamento privado da família de Jair Bolsonaro, né? O que importa para a gente é a sinalização que ela está passando para o campo, né? E é uma sinalização importante. Primeiro, que Flávio venceu, que ele é, sim, dentro da família Bolsonaro, a liderança escolhida, ainda que isso só torna ainda mais importante essa coesão dentro da família. Fora da família, a liderança dele seja questionada, e depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Como que no próprio ato que ele fez no domingo, essa liderança aparece questionada pela ausência de outros players nacionais. O Tarcísio não foi, o Silas Malafaia não foi, o Nicolas não foi, a Michelle não foi. Mas para dentro do campo bolsonarista mais radical, mostra que o Flávio venceu e que há uma coesão dentro desse núcleo mais radical. A segunda importância da sinalização da Michelle é tentar mostrar para essa mulher evangélica, que é um segmento crucial para a vitória, uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro, essa mulher evangélica, sinalizar que essa mulher tem lugar dentro da correlação de forças de Flávio Bolsonaro. E aí é importante sinalizar isso, né? A Michelle, ela gera uma identificação imediata com essa mulher, porque ela é de classe popular e ela passa que imagem, né, com essa coisa toda. Ela vai dizer o seguinte: olha, assim como você, eu também sofro machismo, eu também convivo com homens que me maltratam e eu aceito isso, como você também aceita. Ela acaba passando essa imagem que gera identificação de tantas mulheres que passam sufoco, passam raiva com homens machistas e que de alguma maneira aguentam aquilo para não romper. Então eu acho que pode ser uma jogada interessante. Eu acho que é uma jogada interessante para eles, né? Para o campo deles, como estava ressaltando a professora. Chico, eu não sei se você quer avaliar também, e Rodrigo, para depois a gente trazer o lado da campanha do presidente Lula, que também a gente tem observações aqui para trazer. Parece que rolou um acordo, né, que a Michelle se esforça, mas não se esforça tanto, pede voto só na área do Distrito Federal, que é a área do palanque dela, mas também não faz loucura de ir para o Rio, de pegar uma ponte aérea, não faz nada além disso. Então, acho que fizeram ali um acerto caseiro e vão com isso até o final agora. Até porque, para o Flávio, talvez isso baste, que ter uma imagem da Michelle, Sim. O público que vai assistir isso na televisão, pouco importa se é no palanque no Distrito Federal, no Rio, em Porto Alegre ou em Fortaleza. Vai ter uma imagem da Michelle pedindo voto para o Flávio, né? Isso é um ponto. E para a Michelle também é interessante. Vamos lembrar que ela tem uma disputa. Ela é líder nas pesquisas, mas não está tão fácil assim o quadro lá no Distrito Federal. Até porque ficou esse zum de que ela talvez não tivesse tão fechada assim com o Flávio. O Distrito Federal está muito bolsonarizado. Então, se ela fosse vista como uma, entre aspas, uma traidora, ela poderia perder. Tem a Leila do vôlei, que é a senadora atualmente, que é candidata pelo PDT.
tem a própria Bia Kicis. Então, ela se bobeasse ali, poderia correr risco. Então, ela, aparecendo ao lado do Flávio, ela ajuda a campanha do Flávio, não muito, mas ajuda, e ajuda ela mesma a carimbar a entrada dela no Senado, e aí fica tranquila, 8 anos no Senado, para até decidir se quer permanecer ao lado dos enteados ou fazer carreira própria, né, Gabi? É isso, professora. Acho que a professora também estava ali fazendo a concordância, né? Eu acho que eu acho que é importante a gente refletir sobre esse papel da Michelle à luz do papel dos evangélicos. E eu já sei que você vai me perguntar correlacionando com a própria sinalização do campo progressista, né, da campanha do presidente Lula, que no evento de domingo teve... Eu ia trazer isso agora. Janja cantando com o pastor Kleber Lucas, teve uma sinalização muito contundente para o campo evangélico. Se você quiser trazer seu ponto, depois eu trago meus dados. Não, vamos entrar nessa. Excelente, professora. Excelente, então, porque o presidente Lula ele está avaliando promover um evento agora. Teve essa sinalização fortíssima, como vocês ressaltaram no último domingo, lá na Vila Euclides, né? A Janja cantando com o pastor Kleber Lucas. E agora o presidente Lula está avaliando promover um evento com evangélicos no Rio de Janeiro, isso nas próximas semanas. Reportagem da Folha de São Paulo, e essa ideia está dividindo ali, dentro do partido, né, os petistas. Parte dos aliados do presidente Lula, eles estão defendendo essa aproximação, né, por meio de atos públicos com evangélicos e tal, então aprovam essa ideia do evento. E tem uma outra ala que afirma que esses eventos estão soando artificiais, que acha que o Lula precisa de uma abordagem mais sutil. Eu queria ouvir a professora, porque assim, a abordagem mais sutil em campanha eleitoral também, a essa altura, não sei se... Pelo amor de Deus, com sutileza não ganha jogo, viu? Não ganha eleição. Por sutileza, entrega logo a faixa, porque não tem sutileza mais não. Vamos ver a professora, eu queria falar rapidinho, só uma coisa. O Lula... Na boca do Lula não é forçado. O Lula é cristão, gente. Ele fala de Deus o tempo todo. A gente estava lá na Vila Euclides. Aliás, ele falou várias vezes. Não, porque Deus permitiu, Deus não sei o quê. E ao meu lado tinha eu estava lá acompanhando, professora, e aí um rapaz que acho que era evangélico falava assim, isso mesmo, Lula, glorifica a Deus, glorifica a Deus. Então, o Lula falar de Deus... Não é forçado, né? Assim, não é assim, mandaram ele falar, ele não sabe o que ele está dizendo. É da vida dele. Ele já teve os evangélicos ao lado dele maciçamente. Sim. Em outras eleições. E na formação dele, mais católico, né? As comunidades eclesiais, ele toda hora cita o bispo que foi importante lá no ABC na época das greves, e depois teve uma relação fortíssima com a Igreja Católica Progressista, e mais do que uma relação institucional, uma relação pessoal mesmo, me parece. O Lula acredita. Ele é cristão mesmo, né? Mas eu queria ouvir a professora sobre isso. Gente, esse é um ponto que eu me debruço muito nas minhas pesquisas, né? Primeiro, eu acho importante ressaltar o caráter estratégico desse segmento evangélico, né? Por que ele é tão estratégico? Porque ele atualmente é o segmento que dá a maior margem de diferença em favor de Flávio Bolsonaro. O que isso quer dizer, né? Se a gente pegar voto em Lula, voto em Flávio, as maiores margens em favor do Flávio, nessa última pesquisa com a ESH, chegou a 35 pontos percentuais de diferença entre os evangélicos. 53% declarando voto em Flávio e 28% declarando voto em Lula. Esse é o segmento que tem maior, mas a gente tem outros que também têm margens grandes. Por exemplo, em favor do Lula, tem os nordestinos, que a diferença é de 35 pontos percentuais, a mesma entre os evangélicos, só que agora em favor do Lula. População de até 2 salários mínimos, 31% em favor do Lula, né? Diferentemente dos evangélicos, que são 35% em favor do Flávio. Então, a gente tem um segmento muito numeroso da população, que é o até 2 salários mínimos, e outro segmento muito numeroso e que tem pontos de interseção, porque muitas pessoas até 2 salários mínimos, ou com ensino fundamental, que dão mais 21 pontos percentuais para o presidente Lula, em favor... pontuando a favor do Lula, mas os evangélicos pontuando a favor do Flávio Bolsonaro. São segmentos numerosos e que nessa eleição podem fazer diferença. Porém, diferentemente dos nordestinos e da população de até 2 salários mínimos, os evangélicos, como vocês bem falaram, eles são mais voláteis. O Lula está consolidado no Nordeste de maneira muito mais cristalina e no até 2 salários mínimos, porque isso remonta desde 2006,
a candidatura do Partido dos Trabalhadores tem tido hegemonia nesse segmento até 2 salários mínimos. Os evangélicos já estiveram com Lula e agora não estão. E é importante na campanha incidir para tirar essa essencialização, né, de que evangélico vota na direita. Mas isso precisa ser feito sim com cuidado. Porque a gente que estuda esse campo também percebe um fenômeno de esgotamento de discursos, de mobilização política dentro de espaços religiosos. Então, tem muitas pessoas saindo das igrejas, deixando de frequentar os espaços religiosos, se mantêm crentes, mas deixam de frequentar a igreja se elas forem muito radicalizadas em termos políticos. Principalmente mulheres. Mulheres entendem que aquele lugar da igreja é um lugar de louvor, é um lugar de falar de Deus, e elas não gostam de uma mobilização política da religião. Para esse segmento, é melhor as entregas em termos de política pública e um discurso cristão mais geral, um discurso de tolerância, de amor, de família. Você não precisa fazer chamamentos muito radicais aos evangélicos, mas é importante sim disputar uma essencialização. Evangélico não vota no Lula, e para isso esse tipo de evento é importante. Eu acho importantíssimo. Tem as pequenas igrejas evangélicas que merecem um trabalho mais específico. Os evangélicos não são os Malafaia da vida só, nem o mundo do Edir Macedo, esses impérios, nem o Valdomiro, são muito mais variados, diversos e ricos do que a gente imagina. Então, eu acho que o PT errou muito, passou muito tempo com um discurso suíço ou sueco de não, o Estado é laico, ninguém deve forçar nada. Vai disputar camadas populares importantíssimas na eleição, um partido que sai da Igreja Católica, partido que nasce na periferia, dentro da Igreja Católica, nas SEBs, não quer disputar, porque é um campo de fé, porque é um campo metafísico, ninguém deve meter a mão lá. Ficar com essa vergonhinha não faz um grande partido no Brasil. Sabe? Ele não está na Suécia, nem na Noruega, sabe? Nem mesmo em Montevidéu, que a maioria é ateu. A gente está no Brasil. Então, portanto, se é um partido brasileiro, tem que estar nessa disputa. Na disputa desse imaginário dessas pessoas o tempo inteiro. Minha mãe é um desses casos, largou a Igreja da Graça, que é daquele R.R. Soares, porque ela se sentiu assediada, ela sempre votou no Lula, ela vota lá em Juazeiro do Norte, no Ceará, e ela é um caso total, como a professora falou. O pastor começa numa campanha, foi em 2022, ela aguentou 2018, dentro da igreja. 2022, o assédio foi pesado demais, e assim, um certo maltrato. Assédio para ela se bolsonarizar, foi isso? Para ela voltar. Então, o assédio foi tão pesado que ela e umas amigas, os homens ficaram, porque o homem é de rebanho. E elas saíram, porque um grupo de amigas delas saíram, porque continuaram cristãs até a última gota, assim, são cristãs para valer, fazem suas orações, mas deixaram a igreja, porque o assédio era imoral. O Chico, é importante esse relato, né? A gente trazer aqui para a vida real das pessoas. Eu queria muito rapidinho trazer... O censo pegou esse movimento que o Chico está falando. Aumentou muito o número de mulheres que passaram a largar templos que frequentavam por entender que essa radicalização separa a família, fragmenta a família. Então, está certíssimo, essa experiência pessoal foi capturada pelo censo. Outro elemento que é importante desses dados que a gente traz é a escolha do Rio de Janeiro como possível lugar para esse evento. O Rio de Janeiro foi o primeiro estado, né, e aqui no estado do Rio de Janeiro tem cidades mais e menos, a atingir o máximo, o pico que a gente observa hoje de evangélicos na sociedade, que, se eu não me engano, é cerca de 26%. Então, a escolha do Rio de Janeiro também é estratégica, porque nós temos muitos evangélicos e evangélicos mais longevos. E, por fim, porque o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, pode ser o estado-chave para essa vitória na eleição. Por quê? São Paulo, a gente está observando como que o Tarcísio está abrindo uma ampla margem de votos. E talvez isso favoreça o Flávio, né? Essa associação entre Tarcísio e Flávio, que a gente sabe que é bem
tá indo de mal a pior, né? Tanto que o Tarcísio não foi no evento do Flávio. Mas há essa associação. Só que no Rio de Janeiro, não. A gente tem o palanque do Flávio desmoronando por uma série de investigações que mostram a associação do partido dele com o crime organizado, com problemas de segurança pública grave, com a corrupção. Então, no Rio de Janeiro, talvez a margem de votos que foi muito consolidada em Jair Bolsonaro em 2022 desmorone. E aí, por isso que eu vejo com muito bons olhos a realização desse evento. E rapidinho, só para lembrar que no domingo lá em Vila Euclides, a gente estava lá, né, Gabi? A pessoa escolhida para falar em nome dos candidatos ao Senado de todo o Brasil foi a Benedita da Silva, candidata ao Senado e líder evangélica, né? Mulher negra e evangélica, não foi à toa. Ela reúne essas condições, além de ser uma política com muita tradição também, né? O que eu ia falar, que é uma apuração do William De Luca, que acabou de sair e vai nesse sentido também, sobre as articulações, é a construção das pontes que a Janja, né, a primeira-dama, está se propondo a fazer. E ela está se colocando nesse lugar de abrir os contatos com segmentos importantes. Entre esses segmentos também a ala evangélica. Então, sem criar atritos com a base que o PT já tem. Então, isso blinda, de certa maneira, o presidente Lula de críticas e deixa a Janja com esse papel de articulador. Então, essa apuração que ele acabou de trazer, que está lá nas nossas redes sociais do ICL Notícias, eu acho que vale a pena reforçar aqui também, porque a gente já viu, acho que esse primeiro passo lá no domingo na Vila Euclides, né? Exatamente. Naquele lançamento do jingle. Sim. Professora Maíra, um prazer te receber aqui no N2 mais uma vez. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Até mais. Até mais. Boa noite. Professora Maíra Goulart conversando aqui com a gente. A nossa enquete de hoje é sobre esse assunto, tá? Então, você que está aí comentando no nosso chat, dando a sua opinião, deixa lá o seu voto na nossa enquete. Lula deveria fazer atos voltados aos evangélicos? Sim, ele precisa muito desses votos. Não, religião fica fora da campanha ou só se fizer para outras religiões. Você deixa o seu voto. Também não existe uma resposta única, né? Pode ser um meio termo aí entre mais de uma resposta, mas você deixa lá a sua avaliação. E muito rapidinho, gente, queria trazer com vocês aqui, Chico e Rodrigo, a entrevista do ex-comandante da Aeronáutica na gestão de Jair Bolsonaro, que é o Carlos de Almeida Batista Júnior, do jornal O Globo, manchetado aí na sua tela, né? Ele conversou com a Bela Megali sobre o livro que ele está lançando, Eu Disse Não, uma trincheira antigolpista, em que ele questionou a inteligência do Jair Bolsonaro, né, durante a fala dele na entrevista, por acreditar que contaria o Jair, né, com unanimidade das Forças Armadas para aplicar o golpe. Aí ele disse que a surpresa foi o Bolsonaro insistir tanto nessa ideia. Tem uma tela que a gente tem um trecho da fala dele. Eu não achei que ele fosse tão longe, porque o Bolsonaro sabia que não ia ter unanimidade nas Forças Armadas para um golpe. Não foi surpresa para ele não ter unanimidade. Teria um defeito de raciocínio muito grande para acreditar nisso. Então, não sei se ele tem ou não. Aí, de uma certa maneira, ele está chamando o Jair Bolsonaro de burro, né? Uma certa ironia, né, do comandante da Aeronáutica. E ele, que, enfim, se colocou nessa posição, mas também não fez mais do que obrigação, né? Ele disse que perdeu amigos militares, dei uma lida ali na entrevista, por ter se posicionado contra o golpe e tal, militares inimigos da pátria. Na época, a gente mostrou aqui, o Braga Neto tem aquele áudio em que ele conversa com um militar de patente um pouco mais baixa, acho que um capitão, em que ele pede para ir para cima do Batista Júnior, ir para cima dele e da família dele. Então o Batista Júnior ficou tido como um traidor pelos golpistas, mas na verdade os golpistas traíram a Constituição e o Batista Júnior ficou com a Constituição. Não fez mais do que obrigação, mas foi um papel importante e eu acho importante também que ele registre isso num livro com os bastidores desse golpe que foi tentado e que foi derrotado no Brasil, né? A gente já teve vários golpes que deram certo, esse aqui foi derrotado e os golpistas estão na cadeia e quem se negou a dar golpe está podendo dar entrevista e explicar o que aconteceu. Muito bom. Vamos seguir aqui para o nosso próximo destaque deste programa? Bora. Bom, no Radar ICL de hoje eu complemento, de certa forma, aquilo que o Chico Sá já trouxe no começo do programa, quando ele destacou o fato de que, depois de quase 100 dias, o Flávio Bolsonaro não mostrou os documentos para explicar o dinheiro do Banco Master, a Justiça não fez o caso andar até agora, né? Tá quietinha, e a imprensa brasileira está protegendo o Flávio Bolsonaro.
E o caso Master, gente, o que eu queria trazer é como ele teve um papel, ele mexeu nas pesquisas. As pessoas dizem assim, poxa, mas não mexeu tanto assim. Não mexeu tanto porque tem um lado muito cristalizado bolsonarista e outro lulista. Mas tem um eleitor no meio do caminho que esse mexeu sim. Esse gráfico que está aí na tela, vocês vão ver mais ou menos no meio do gráfico, um pouco mais para a direita, tem ali dia 1º de maio. Vocês vejam que até ali as duas linhas estavam empatadas. Em alguns momentos, até o Flávio Bolsonaro, esse gráfico é um agregador feito pela BBC Brasil com todas as pesquisas eleitorais. Então, é uma somatória de pesquisas. Você repara que de março até maio houve um empate com leve vantagem para o Flávio. Ele, em alguns momentos, ele está acima do Lula nas pesquisas, é a linha azul. Isso vai até 1º de maio. Quando vem o mês de maio, o Lula se descola, abre vantagem em relação ao Flávio Bolsonaro. A linha vermelha do Lula, quando chega ali perto de 1º de julho, está bem acima, né? É o ápice dessa abertura. Só que depois o caso começa a morrer, Chico, e aí as linhas começam a se aproximar de novo, que é onde nós estamos hoje. O agregador mostra hoje 46 para o Lula, 43 para o Flávio Bolsonaro num segundo turno. Então é uma vantagem muito tênue. Ela já chegou a abrir 7, 8 pontos e agora voltou para 3 pontos. O caso Dark Horse, quando apareceu, fez essa diferença. Conforme a imprensa foi deixando para lá, o Flávio Bolsonaro foi se aproximando de novo. Então é importante a gente voltar a falar disso, voltar a dizer quem é o Flávio Bolsonaro. Campanha propositiva é importante, mas se a campanha do Lula ficar só, entre aspas, contando o que ele fez, o que ele pode fazer, a história do Lula, tudo isso é importante, mas tem que desconstruir o Flávio Bolsonaro. Eu sei que muita gente vai dizer, mas ele tem 30, 35, quase 40% que vão com ele até o fim. Vão. Mas você tem que desconstruir para esse eleitor independente, do meio do caminho, que no fundo é quem vai decidir a eleição. E esse eleitor precisa ter certeza que o Flávio Bolsonaro não é só ruim pelo programa econômico, não é só ruim porque o pai dele deixou milhares de brasileiros morrerem na pandemia. Ele é ruim porque ele é corrupto. Ele é ruim porque ele é amigo de corruptos. O Flávio Bolsonaro é ruim porque ele é amigo de bandido, de miliciano, desse Serimedo que foi preso hoje na Bolívia, do Vorcaro. Tem que se dizer isso. Ele não pode ficar navegando aí como se ele fosse um candidato normal. O Flávio Bolsonaro é amigo de milícia e de criminoso. Isso tem que ser contado. E o caso Dark Horse foi muito importante para isso, porque teve a voz do Flávio falando, meu irmão, manda o dinheiro aí. E o meu irmão é o banqueiro que está preso. Então, isso aí vai mexer com a eleição. Se ficar nesse banho-maria, o Flávio vai seguir se aproximando do Lula e a eleição vai ficar cada vez mais difícil. É preciso fazer uma campanha de confronto e de contar quem é o Flávio Bolsonaro. Perfeito. Não, em busca desse eleitor independente que ele foi sensibilizado com o caso. Sim. A dizer que, deixar patente que o Flávio estava metido numa negociata com o banqueiro mais bandido do Brasil, mexeu com esse eleitorado. Sim. E depois esse eleitorado esquece porque não dá em nada, não tem inquérito, não tem punição, o caso desaparece da mídia, o cara, não era verdade. Não era tão importante assim, né? Pode ser ali 6, 8% dos eleitores, Gabi, mas são 6, 8%. Você vê a mexida ali, você vê ali nas curvas, como abre diferença. Se a gente puder botar a última vez na tela o gráfico de novo, olha isso, gente. Ali, depois, maio, as curvas abrem, e agora elas fecharam de novo, viu? Elas estão fechando de novo, e o momento realmente é de atenção, é de sinal amarelo realmente. Não é assim, desespero, o Flávio vai passar, mas é uma eleição equilibrada em que tem que se fazer a desconstrução do candidato, ainda que ele tenha um apoio forte dessa turma que vai com ele até o fim. É importante, Rodrigo, você ter colocado isso aqui, desenhado, né, para o pessoal. E eu só queria, eu sei que a gente tem notícias quentes aqui para trazer. Muito rapidamente, você disse essa história precisa ser contada. Eu queria puxar a sardinha para a gente aqui no ICL, porque o podcast No Alvo está contando essa história de quem é o Flávio Bolsonaro, Perfeito. Qual é a biografia dele. Então, eu queria trazer o pessoal aqui para ouvir essa nova temporada do No Alvo, em que a Juliana Dalpiva traz todos esses detalhes. Assim, tem 3, vão ser, né, 3 episódios, já tem 2 no ar, vale a pena ouvir para entender toda essa história. Você participou da roteirização desse podcast. Então... Mas sem nenhuma sardinha pro meu lado, não, porque realmente é uma história que precisa ser contada. E você tem lambari, moral. Atum. Vamos seguir, minha gente. Vamos seguir que tem mais informações aqui no N2.
Bruno Concílio, boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Rodrigo. A gente começa com os desdobramentos da investigação do Lulinha, o Fábio Luiz Lula da Silva, o filho do presidente Lula. A PF encontrou mensagens no celular da empresária Roberta Luxinger, amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, que tratam supostamente da intermediação sobre a compra de 2 joias, no valor de R$ 9.200 ao ex-chefe de gabinete do presidente Lula, o Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola. A Roberta teve o aparelho apreendido numa operação sobre o INSS e agora é investigada em novo inquérito por suposto tráfico de influência e pelo uso da proximidade com o filho do presidente para ter acesso ao governo. Segundo a apuração do Eli Jonas Maia, da CNN, depois de concluir a apuração das mensagens entre os dois, a PF deve intimar Lulinha para depor. Em nota, a defesa de Marcola confirmou a compra das joias, mas afirmou que se tratou de uma relação estritamente privada, sem qualquer vínculo com a função pública. As demais defesas também negam irregularidades. E nos bastidores, os aliados do presidente Lula se dividem sobre o impacto político das apurações. Uma ala defende abordar o caso de forma direta na campanha, para deixar claro que não haverá blindagem. O outro grupo prefere evitar o tema para conter desgastes à imagem do presidente. E agora vamos com um noticiário internacional. Donald Trump publicou nas redes sociais uma imagem que apresenta o Estreito de Hormuz como o novo território dos Estados Unidos. A publicação do presidente foi feita um dia depois dele ter dito que declarar o estreito um território do país era uma ótima ideia. E acrescentou que, abre aspas, nós o controlamos com um bloqueio. E gosto da ideia de declará-lo um território, fecha aspas. É com você, Gabi. Obrigada, Bruno Concílio, que depois volta com mais informações e a gente vai voltar a falar sobre o primeiro assunto aqui que o Bruno trouxe, né? A respeito do filho do presidente Lula. Depois a gente volta com esse assunto aqui. Eu quero antes lembrar que as vendas do Despertar 2026 já começaram. Aliás, está naquele momento promocional, né? Com os preços populares. Você tem o link despertar2026.com.br para acessar, garantir o seu ingresso, para conversar, conhecer a nossa equipe, você ainda que não conhece, né? Para trocar com a nossa equipe de jornalistas. E também a gente tem aqui um trailer trazendo um resumo do que foi e do que deve ser esse Despertar desse ano. Vamos assistir? E é por isso que a gente está aqui, para resistir. Sim, está sendo uma experiência maravilhosa. Eu me sinto muito bem, eu estou muito feliz de estar aqui. Chegou a hora de despertar. Essa comunidade é o Instituto Conhecimento Liberta. Gente, olha, o pessoal acha que eu tenho memória curta aqui no N2, né? Mas o pessoal fala em dar spoiler e eu vou cobrar, Chico. Ei. Ontem o Chico Sá falou ao vivo, não, eu tenho uma novidade e tal, mas eu não sei se eu posso contar, amanhã eu conto. Pô, não liberaram. Vai ficar para sexta-feira, junto com a Jurubeba. Ah, então, mas vai vir. Vai, então, não, você que está com a gente aqui, não perca sexta-feira. Chico Sá vai contar qual é a novidade. Conta detalhes. Mas tem a ver com o evento, né? Tem a ver com o evento total. Vai ser lá que vai ser lançado essa coisa. Essa coisa? X. Nossa! Coisa com substância. X de Chico. Não tem a ver diretamente comigo. Eu participo, mas... Tá bom. Olha, vai ter novidade. Você também ficou que nem eu, né, Rodrigo? Mas olha, quer mais novidade do que Marcelo Adnet, né? Você tem o riso com Marcelo Adnet e a reflexão com a Marilena Chauí, no mesmo evento.
Maria da Penha, né? E com Maria da Penha, não é? Maria da Penha também vai estar lá no país. Essa mulher que tentaram destruir a biografia dela de todo jeito para tentar, com isso também, estragar os efeitos da lei Maria da Penha, que traz o nome dela, e não conseguiram. Está aí, resiste, a lei está cada vez mais forte. Eu estou falando porque é feminicídio, tem tudo a ver com combater a extrema-direita. Falar de feminicídio. Tem até a ver com o assunto que vai vir agora, né? O feminicídio é uma bandeira que une a direita internacionalmente, né? Eles praticam feminicídio quase como um ato político muitas vezes. Né? Você já deixou até esse spoiler, Rodrigo, no destaque que você fez, né? No radar, porque mais um amigo do clã Bolsonaro foi parar na cadeia. A gente continua aqui no nosso programa trazendo uma nova notícia. O consultor político argentino Fernando Cerimedo, você se lembra desse nome? Ele foi preso na Bolívia hoje por suspeita de tentativa de feminicídio da ex-mulher dele, a ativista Nadia Beller, que levou 3 tiros na noite de ontem. E o Cerimedo, ele foi detido lá no aeroporto de Viru-Viru, em Santa Cruz de la Sierra, quando ele estava tentando embarcar para Buenos Aires, na Argentina. É bom lembrar quem é o Cerimedo, né? Provavelmente você já ouviu falar nesse nome, porque ele foi um dos responsáveis por propagar alegações falsas de fraude nas urnas eletrônicas depois do nosso segundo turno de 2022. Portanto, aqui no Brasil, depois do segundo turno, no dia 4 de novembro de 2022, 5 dias depois da eleição, tá? O Cerimedo, ele comandou uma transmissão e apresentou um relatório com informações falsas, alegando problemas na votação registrados em urnas fabricadas antes de 2020. A live alcançou milhares de espectadores, circulou em grupo bolsonarista e essa tese acabou sendo usada também para lançar suspeitas sobre os votos recebidos pelo presidente Lula e também foi usada pelo PL para pedir para o TSE desconsiderar os votos do segundo turno por conta dessas urnas anteriores a 2020. E essa tese, levantada pelo Cerimedo, foi desmentida. É importante ressaltar isso também pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas o conteúdo circulou muito entre integrantes do núcleo golpista, né, que foi revelado mais tarde, esse núcleo. E o elo com o bolsonarismo começou muito antes. O Cerimedo colaborou, né? Ele disse que colaborou com a campanha do Jair Bolsonaro em 2018. E em 2022 ele recebeu o Eduardo Bolsonaro em Buenos Aires. E o Cerimedo é argentino, né? Um pouco antes do nosso segundo turno. E ele também acabou participando da campanha do Javier Milei, que acabou elegendo o Milei como presidente e agora também passou a atuar politicamente na Bolívia. Vamos chamar o Luiz Costa Pinto para a nossa mesa redonda para tratar desse assunto? Lula, bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Rodrigo, Gabi e Chico. Boa tarde, meu caro. Amigo. Bom, Lula, surpreendendo um total, pelo menos eu não estou surpresa, né? Um total de 0 pessoas que esse mesmo Cerimedo, né, que levantou alegações golpistas e também teorias conspiratórias sobre as nossas urnas eletrônicas, também agrediu, né? Agrediu não, foi uma tentativa de feminicídio contra uma ex-mulher. Para mim não ficou claro se ele participa da ação, né? É um sicário, né? Ou se é o sicário, alguém que ele contrata para fazer. Havia 2 pessoas, os 2 de capacete, né? Mas não fica claro se ele participou pessoalmente. Eu imagino que ele contratou, né, gente para fazer isso. De qualquer maneira, Lula é um personagem importante do mundo da política da extrema-direita no continente, né? Isso. O Cerimedo, a participação dele no crime está sendo investigada na Bolívia ainda, ou como mandante ou como um dos executores. As imagens estão na internet, mostram o momento do crime em que a ex-mulher do Cerimedo, né, a ativista de esquerda, a ativista feminista boliviana, Nadia Bello, não é isso? Se tenta o assassinato dela. Né? Quem é o Cerimedo? Ele vai além dessa live contra o resultado das urnas eletrônicas no Brasil em 2022. Antes mesmo dessa live, que foi depois das eleições, por volta de março, abril de 22, o Cerimedo fez uma agenda para Eduardo Bolsonaro na Argentina. A Argentina não estava quebrada ainda economicamente, como o Milei acabou quebrando,
né? O Milei não era presidente argentino ainda, e o Cerimedo tinha contatos no meio empresarial dessa coalizão de extrema-direita. E ele disse que participava de atos no Brasil, na política brasileira, desde 2018, na eleição de Jair Bolsonaro. Ele já estava próximo desse núcleo da extrema-direita sul-americana, dava consultoria para o governo boliviano, e ele é um personagem fundamental da disseminação desse discurso de ódio. E amigo, né, amigo umbilical, figadal do clã Bolsonaro, do Eduardo sobretudo, mas também com convívios e reuniões com Flávio Bolsonaro, com todos os outros Bolsonaro, né, de origem ou associados ao clã, né? É este personagem que agora se revela nesse crime na Bolívia e próximo de uma chapa que tem um acusado de estupro, como é o Alfredo Gaspar, candidato a vice do Flávio Bolsonaro, numa eleição em que nós temos 54% dos eleitores, né, de mulheres no Brasil, numa eleição em que a gente está discutindo, sim, a insegurança pública, mas, sobretudo, por essa epidemia de feminicídio, né, que nós temos hoje no país. Então, é óbvio que há um desconforto brutal por essa proximidade e eles não podem fugir disso, porque o Cerimedo é do núcleo estratégico dessa extrema-direita sul-americana e estava próximo ao Bolsonaro desde 2018, como ele mesmo confessou. Eu estava só lendo aqui, enquanto eu estava escutando o Lula, mas lendo aqui a Norma Beller, a Nádia, aliás, né? Nádia Beller. Nádia Beller, que é a vítima. Ela chegou a dizer que, ela disse que ela fingiu que estava morta, porque os dois homens que a atacaram chegaram aí olhar para ver se davam um tiro de misericórdia, e ela fingiu que já estava morta. Eu vi 3 tiros, né? São 2 tiros com ela em pé, e há um terceiro em que o atirador se volta para ela já no chão. Sim, e ela escapa da morte, tá hospitalizada, não sabemos em que condições. Segundo a Carol Souza, nossa editora-chefe, ela está no hospital ainda, está bem e deu uma entrevista para uma TV local. Pois é, nessa entrevista que ela contou que se fingiu de morta para não levar o tiro de misericórdia, como se chama, que seria o tiro fatal, né? Ela, que é uma militante de esquerda, foi militante do MAS, o antigo partido do Evo Morales, mas teve um relacionamento... Ela vinha denunciando o governo boliviano, porque ela, no entendimento dela, quem governa a Bolívia é o Cerimedo. É o Cerimedo. Olha lá, ela no hospital, ela deitada na cama do hospital. É isso, Carol, nossa editora, tá? Isso? É. Nádia Beller fala sobre Cerimedo. A polícia não vai agir contra ele porque ele a controla. É isso, né, Chico, que você estava dizendo? Impressionante esse Ela caso. conta ter visto gavetas e mais gavetas de dinheiro. Ela ia entregar o esquema todo agora na Bolívia. Do Cerimedo, que é assessor do atual presidente de direita. Segundo ela, é o presidente de fato. É o verdadeiro presidente. O que mostra que tem uma internacional. É um Rasputin. Ele é um Rasputin do governo boliviano, né? Ela chegou a concorrer, né, Rodrigo, pelo MAS. Isso foi em 2019. Ela concorreu como deputada e naquela época ela era defensora da candidatura do Evo Morales. E aí depois ela rompeu politicamente com ele. Com o Evo Morales. Mas a origem dela é de esquerda, depois casa com o Cerimedo, tem um relacionamento que muita gente considerava um casamento, né? Enfim, era um casal. E aí agora essa tentativa de assassinato é algo muito sério, porque esse Cerimedo, ele vai passando de país em país, é um quadro dessa extrema-direita internacionalizada. É um quadro dos mais importantes. É isso, nós temos que ficar muito de olho nesse caso. Importantíssimo. É isso. Eu vou girar a pauta aqui porque a gente está com um tempo muito apertado e eu prometi que a gente ia falar sobre a condução do ministro André Mendonça nas investigações envolvendo o Fábio Luiz, né, que é o filho do presidente Lula, lá no Supremo Tribunal Federal, e é tema também da coluna do Luiz Costa Pinto lá no nosso site. Ele vai trazer esse caso aqui também, que tem provocado divergências dentro do próprio STF, não é isso, Lula? Também gerou uma reação dentro da Polícia Federal, que já se mobilizou em defesa da própria direção, né, depois das críticas feitas pelo gabinete do ministro à atuação dos integrantes da PF, no fim das contas, nas investigações.
Gabi, Rodrigo, Chico, a situação só escala no Supremo Tribunal Federal. Hoje o desconforto é maior que o de ontem, que eu descrevia nesse artigo. O que aconteceu ontem? 3 ministros pediram ao presidente da corte, Luiz Edson Fachin, para que ele decida em relação a essa concentração de ações na mão do André Mendonça, ações que visam a apuração das relações entre Fábio Luiz Lula da Silva, Roberta Luxinger e o Marco Aurélio Santana, né, que foi chefe de gabinete do presidente Lula. Por quê? Nem mesmo os personagens que estão supostamente sendo investigados sabem qual é a qualificação deles no processo. O André Mendonça, por sorteio, diga-se, foi pelo sorteio eletrônico que as ações caíram na mão dele, mas o André Mendonça passou a concentrar essas ações e ele foi nomeado por Jair Bolsonaro e tem relações de amizade com alguns dos impetrantes que estão hoje acionando esse núcleo que estava no Palácio do Planalto e que tem dentro dele o filho do presidente da República. O André Mendonça afastou a direção formal da Polícia Federal e criou um núcleo de apuração. Então é isso quando eu falo que ele abriu a porta para a fofoca, para a produção de fake news, para a politização dessas apurações, porque ele criou um núcleo de agentes federais e procuradores ligados à Lava Jato, né, ligados ao lavajatismo, que foi em parte restaurado por essa Procuradoria-Geral da República. Então, ele colocou esse núcleo lá dentro, deu acesso aos dados. Ele, pessoalmente, pode não ter nada a ver com esses vazamentos, mas os vazamentos estão acontecendo a partir desse grupo que ele colocou dentro da investigação e que apartou da estrutura formal da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. E a atuação desse grupo de vazamentos com agenda, com um calendário político para veículos que fazem oposição ao governo federal, como, eu vou citar aqui nominalmente 2, o portal Metrópolis e o site Poder 360, mas tem outros veículos e outros perfis, né, das redes sociais ligados a personagens midiáticos da extrema-direita. Os vazamentos são diretos para eles, são de acordo com a agenda política, com o calendário político. O Bruno Concílio leu agora há pouco toda a estrutura de vazamento dessa ala mais reacionária. E enquanto ele lia, subia uma manchete no site do Globo com um novo pedaço de vazamento, mas completamente fora do contexto e com um enredo político, dizendo que o Marco Aurélio Santana recebeu uma minuta de contrato da Roberta Luxinger com o Ministério da Saúde, mas não deu sequência, não deu seguimento a essa minuta de contrato. Ele diz que recebeu, mas que não deu seguimento, não houve uma assinatura de contrato, foi apenas a recepção de um documento. E isso foi vazado pela estrutura de investigação antes de chegar ao Supremo, mas legitimado por esse grupo montado pelo ministro André Mendonça. Então, há um desconforto evidente dessa politização, e essa politização pode levar, no final das contas, à anulação de todo o inquérito, o que vai trazer de novo a suspeição sobre partidarização e independência do judiciário ou não, o que é muito ruim de fundo para todo o judiciário. Então, o ministro André Mendonça está perdendo a hora de se pronunciar sobre esses vazamentos, porque eles têm feito muito mal ao processo político. E eles são, evidentemente, canalizados para a agenda de eleição. Lula, obrigada. Essa história está muito bem contada. Recomendo a leitura lá no site do iclnoticias.com.br. Obrigada por ter vindo aqui puxar esses fios para a gente. Obrigado.
Obrigado a vocês. Até logo, Até Chico, Rodrigo, Gabi. Valeu, Lula. Valeu, Lula. A gente continua por aqui. Agora quero trazer mais uma novidade para quem está nos acompanhando aqui no N2, porque hoje tem a volta do Precisamos Conversar e a gente tem boas-vindas também para uma nova integrante da nossa bancada. Aliás, é alguém que eu sou muito fã, viu? Eu também. Verônica Oliveira. Adoro. A Verônica é a bela estreia do dia. É isso. O arroba dela é o Faxina Boa. Talvez você conheça, mas a gente vai assistir aqui um spoiler do programa de hoje. Vamos nessa. Olá a todos! Hoje vamos estrear a nova temporada do Precisamos Conversar com uma surpresa e tanto. A debatedora Verônica Oliveira, criadora da marca Faxina Boa. Ela vai estar com a gente agora na nossa bancada, toda semana. Verônica é criadora de conteúdo e ex-faxineira que se tornou uma das personalidades mais conhecidas da internet no Brasil. Hoje vamos falar sobre todo tipo de faxina. A faxina da casa e da cabeça. Sobre o julgamento que se faz de como cada um gasta seu dinheiro e sobre o Discord, que está novamente no centro de uma polêmica no Brasil, dessa vez por causa da morte trágica de uma menina de 13 anos. Hoje, às 6h30 da tarde, depois do N2. Tô ansiosa aqui para a estreia da Verônica, super estreia hoje às 6h30. Conheço bem a Verônica, vai ser show total. Ela é excelente. Fiquei muito feliz com a vinda da Verônica para o nosso time. Assista ao Precisamos Conversar e eu aproveito já para chamar mais informações nesse N2. Não acabou, gente. Vamos nessa. Bruno Concílio. Boa noite, Gabi. Vamos começar falando de uma decisão do ministro André Mendonça do TSE. Ele determinou que as equipes do PT retirem do ar trechos de um discurso de Lula em que ele pedia votos durante a convenção do partido na Bahia, no início desse mês. Isso aconteceu antes do período permitido pela Justiça Eleitoral, que começou no último domingo. Na decisão, Mendonça atendeu parcialmente ao pedido do Partido Novo, que pedia a retirada de todo o conteúdo da convenção das plataformas digitais. E agora a gente vai falar sobre a fala de Edson Fachin, presidente do STF. Hoje ele afirmou que ataques ao Poder Judiciário não podem ser utilizados como pauta política. Essa fala foi interpretada por interlocutores como um recado às campanhas dos candidatos da extrema-direita. Os planos de governo de Flávio Bolsonaro e Romeu Zema à presidência da República, por exemplo, propõem limitações para a atuação do Supremo. Eu vou ficando por aqui. Até mais, Gabi. Obrigada, Bruno Concílio. Boa noite para você. Já aproveito para chamar a nossa enquete aqui na tela. Você votou? Lula deveria fazer atos voltados aos evangélicos? 43% acreditam que sim, ele precisa muito desses votos. A gente ainda vai discutir muito esse assunto aqui no nosso ICL e a gente vai ficando por aqui, porque hoje precisamos conversar aqui com a estreia da Verônica Oliveira. Estou muito ansiosa. Vai ser muito bom. Vamos acompanhar? Opa, por Chico favor. Sá, Rodrigo Viana e também a nossa audiência. Obrigada, gente. Boa noite e até amanhã. Esse mundo online é incrível. Provavelmente a gente se conhece através dele, mas o mundo presencial é e sempre será muito especial. Porque é nele que a gente sente o calor humano, é ele que dá aquele arrepio, é ele que faz a gente sentir de verdade que tem mais gente junto com a gente na nossa luta, compartilhando os mesmos ideais, querendo junto um novo mundo. Dias 19 e 20 acontece aqui no Vibra São Paulo, o nosso evento presencial que reúne mais de 4.000 pessoas. E no palco, os nomes mais inspiradores do Brasil e do mundo. E esse ano você tem que fazer parte. Nesse ano, há preços ainda mais baixos que nos anos anteriores. Um pedido que todos vocês fizeram, para todo mundo poder participar. Te encontro no dia 19 e 20 de setembro? Vambora! Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.